Muito bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no nosso culto online. E também uma honra vocês permitirem a gente entrar na sua casa. Aqui é uma troca de cordialidade, né? Nós somos todos anfitriões. A gente recebe vocês aqui, vocês recebem a gente na sua casa. E por enquanto nosso culto é assim, é o último culto, pelo menos nessa temporada, um culto exclusivamente online, né? No domingo que vem é o nosso culto presencial e que também vai ser transmitido pelo nosso canal no YouTube. Eu queria pedir um favor para vocês, eu vou dar um tempo para vocês me ajudarem nesse favor, que é o seguinte. Vou dar um tempo para você que está assistindo o nosso culto, participando do culto online, compartilhar no grupo de WhatsApp de vocês. Né? A gente tem aí umas 30 pessoas assistindo, 30 e pouco. Já pensou se cada um de vocês compartilhar o link para os grupos no WhatsApp, para familiares, para os amigos, a nossa pregação vai ter mais capilaridade, né? Faça isso enquanto eu ainda vou ler o texto, ainda vou orar, enquanto eu estou falando, enquanto eu ainda não comecei a pregar, faça isso, né? Em 2 cliques você ajuda a gente propagar a pregação do Evangelho, né? Cola o link da transmissão, se você não sabe, pede ajuda a alguém, e aí espalha nas redes sociais, espalha nos grupos que você tem no WhatsApp, e assim a gente vai alcançar mais pessoas. Eu estava conversando com o pastor Enai, que às vezes a gente se acostuma, né? Só a gente aqui, a gente recebe o link da transmissão, opa, vai começar o culto, o tema é esse, quem vai pregar é fulano, e a gente fica só para a gente. E eu me lembrei de Pedro, na narrativa do Monte da Transfiguração, né? A narrativa diz que Jesus é transfigurado e aparece com Elias e Moisés. Aí Pedro, poxa, é tão gostoso estar aqui, meu. Vamos fazer uma tenda e ficar aqui nesse lugar quentinho, ouvindo Jesus. Aí Jesus, não, vamos descer, tem outras pessoas lá, Pedro, que a gente precisa alcançar. E eu vejo isso. Quando a gente recebe o link da transmissão, é para a gente divulgar, para a gente espalhar. Já pensou se cada um divulga, né? Quantas pessoas podem ser alcançadas pela nossa pregação? Aí você diz, pô, esse pastor está querendo like, é muito vaidoso, pastor Márcio. Não, sabe o que é, gente? É que eu tenho pensado que tem muita gente que, se ouvir a nossa pregação, pode se identificar. E você pode ajudar a gente a furar essa bolha, porque às vezes fica só entre nós, nas 4 paredes virtuais, e você pode ajudar a gente furar essa bolha e alcançar, sabe quem? De repente, ateus, pessoas mais críticas, gente que está decepcionada com a igreja, gente desencantada com esse movimento evangélico de vitrine, e aí de repente escuta a nossa pregação, pode se reencantar novamente por Jesus e pela fé. Você quer me ajudar? Parece que tem algumas pessoas fazendo isso já. Enquanto a pregação ainda não começou, manda no WhatsApp aí o link, manda um áudio. Gente, escuta essa pregação, esse é da minha igreja. Isso aí é o culto da minha igreja, é o culto online da minha igreja. Escuta comigo. Ajuda a gente a divulgar. Tem mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Posso contar com você? Amém. Mateus capítulo 25, a gente vai ler a partir do verso 14 até o verso 30. Uma das parábolas mais conhecidas da gente que Jesus contou, Mateus capítulo 25,
do verso 14 ao 30. Eu vou ler para vocês. O reino de Deus é semelhante a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, que privilégio é a gente poder parar um pouco dessa correria, dessa roda viva, gigante, e meditar com carinho, com atenção no Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho, que sendo homem, nos ensinou coisas lindas, que sendo homem foi Deus. Vimos em Jesus o divino e abraçamos o seu testemunho, a sua palavra, a sua pregação. E a gente ousa, Deus, a refletir, a raciocinar, porque tem muita riqueza, tem muita sabedoria no Evangelho, nas palavras de Jesus. Pedimos a graça do Senhor, que a partir desse instante sejamos todo atenção, todo ouvidos à pregação do Evangelho de Jesus. Amém. Jesus usa diversos recursos oratórios para chamar a atenção dos seus ouvintes. Jesus é um mestre de mão cheia. Sejam figuras de linguagem, bordões, ou até mesmo formato da história, o mestre usa sempre uns gatilhos que disparam o interesse dos interlocutores. Por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os ouvintes já ficavam, opa, o que é que vem aí? Ai de vós, escribas e fariseus, naqueles dias haverá choro e ranger de dentes. Bem-aventurados sois vós quando
Algumas vezes Jesus contava uma história e colocava seus ouvintes dentro dela. E se fossem vocês? Se fossem com vocês? Um recurso muito usado por Jesus são as parábolas que falam da morte, do fim biológico, né, da vida. Jesus conta uma história que fala da morte para transmitir uma mensagem, e os ouvintes ficam toda atenção. Por exemplo, a parábola do fazendeiro ganancioso, que acumulou tanto, precisou derrubar o seu celeiro para fazer um celeiro maior ainda, para juntar mais, acumular mais. Aí um dia ele chegou, poxa, agora eu vou ficar um tempo só desfrutando daqui. Aí Jesus termina a história que diz: louco, hoje a morte vem te buscar. Veja a história que Jesus monta para falar, entre outras coisas, sobre os valores da vida. Várias vezes também, Jesus criou histórias onde imaginou uma vida depois da morte. Veja, ele imaginou uma vida depois da morte, e esse é o formato da história, para transmitir uma mensagem e para chamar a atenção dos seus interlocutores, como é o exemplo da parábola do homem rico e o Lázaro, né, que diz: em vida o homem rico esbanjava riqueza, indiferente a Lázaro, que era um miserável, coberto de chagas, e mendigava a sua porta. E Lázaro, o rico, não estava, e o homem rico não estava nem aí com Lázaro. E aconteceu de os dois morrerem. O Lázaro foi para junto de Abraão, o pai da fé, e o rico foi para um lugar deserto, quente, que ele desejava pelo menos que Lázaro colocasse uma gota de água na sua boca. Aí Abraão diz ao rico que não dá, porque entre eles tem um grande abismo. E aí o rico pede pelo menos que Lázaro volte à vida para pregar aos seus familiares, para que não tenham o mesmo destino. E Abraão diz assim: não, os vivos já têm os profetas, então que eles os ouçam. Genial, gente. Jesus imagina uma história depois da morte, é uma metáfora, para falar que a vida se decide em vida, e expõe ao mesmo tempo o vazio da avareza. E assim, gente, Jesus usa tantos outros recursos como ironia, superlativos, perguntas, enigmas, para atrair os seus ouvintes para uma mensagem muito importante. No texto que nós lemos hoje, Jesus usa um bordão muito recorrente, que é: o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Eu imagino, hoje a gente ficou tão familiar com esse bordão, né, que parece que não bate muito, mas naquela época, o reino dos... Opa, o que vem aí? O reino dos céus é como? Aí os caras ficam... E aí, eles tomam um susto, porque na boca de Jesus, o que se assemelha ao reino dos céus é tão humano. E em outro lugar, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher fazendo um bolo, uma semente que caiu na terra, uma rede que pega todo tipo de peixes. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda e quando a encontrou fez festa. São histórias simples, mas tem toda uma complexidade, ambiguidade, armadilhas que a gente tem que ler com calma e refletir para sacar o que é que o mestre está querendo dizer ali. Na parábola dos talentos, o texto que a gente leu hoje, Jesus usa esse bordão: o reino de Deus é semelhante. Ele tem algo importante a dizer que vale o peso do reino de Deus, do reino dos céus. Vamos ouvir, o que vem aí? Obviamente, nessa parábola, Jesus fala mais do que a administração dos nossos recursos, dons e habilidades. Na minha leitura, e é a minha proposta hoje, é que o talento é você. É o desafio de você se tornar pessoa. O talento é você, o talento sou eu. Jesus fala aqui
do desafio de cada um se tornar pessoa, encarar quem é, dar sentido à sua existência, decidir o que vai fazer com a vida que tem. Esse talento, esse bem, o dom da vida, cada um de nós recebeu, mesmo que você não tenha pedido para nascer, você veio ao mundo e lhe cabe viver da melhor maneira que puder. Faz teu nome, escreve a tua história. Por quê? Faz teu nome e faz a tua história. Porque quando chegamos ao mundo, é sem destino traçado. É sem um script para cumprir. Não, Deus não determinou o que você vai ser, que nome vai ter. Muitas escolhas na vida cabe a você. Portanto, o seu nome está sendo escrito, faz o teu nome. Como diz o filósofo Paul Sartre, a existência precede a essência. Você é na medida que faz escolhas. Você vai sendo enquanto vai vivendo. Não existe um livro no céu chamado Márcio, que ali tem todos os dias da minha vida e eu vou só, cumprindo tabela. Não. Você veio ao mundo sem cartilha, sem destino traçado. Você veio ao mundo e você tem, a você cabe fazer muitas escolhas na vida. Há alguns anos eu assisti com meus filhos a animação Kung Fu Panda. É muito divertido e com boas sacadas. Entre alguns bichos da antiga China, um deveria ser escolhido para ser o verdadeiro dragão vermelho, o guerreiro que ia lutar contra o inimigo e teria o direito de abrir o pergaminho do dragão. Nesse pergaminho continha o segredo da força, o segredo da vida, o segredo do verdadeiro dragão vermelho. E aí, devido a algumas atrapalhadas, o escolhido é um panda todo desajeitado, todo atrapalhado, meio preguiçoso e comilão. É o Paul, o panda que foi escolhido. Todos ficam surpresos, nem ele acredita. E o panda passa por todas as fases do treino e tem o direito, antes de enfrentar o vilão, tem o direito de abrir o pergaminho. Aí ele vai todo eufórico, abrir o pergaminho. Adivinha o que ele vê? A sua imagem refletida. E ele fica meio confuso, porque ele esperava o segredo, ele esperava a grande revelação, o ingrediente da força. E aí então ele entende que não tem mágica, não tem ingrediente, e o que o deixa mais forte é ele ser quem é. No livro de Apocalipse, não tem como não lembrar, há um verso muito curioso que diz assim: ao vencedor darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse versículo do Apocalipse, que usa o recurso oratório de falar de um final, nos dá uma mensagem que é para hoje. Quem sabe, ao ver a pedrinha branca, você vai ter a mesma surpresa do Kung Fu Panda. A pedrinha é um espelho, ou nela está escrito: faz o teu nome. Gostaria de fazer algumas afirmações ainda a partir do texto que nós lemos. Primeiro, só um Deus que não interfere na história é que respeita a liberdade humana. Nós lemos no texto, na parábola de talentos, dos talentos, depois de distribuir
os talentos aos seus servos, o homem partiu de viagem, saiu de cena, se ausentou e deixou os seus servos administrarem o dinheiro à sua maneira. Vão aí, cuidem aí, inventa, faz, trabalha, se virem, faça aí, faça, vocês têm liberdade de trabalhar com o meu dinheiro, eu vou seguir viagem. Sabe que é assim que eu vejo Deus? É assim que eu penso Deus. Um Deus que se ausenta para você desabrochar. O Fabiano desabrochou hoje, que a Helena usando a metáfora aí. O Deus que se retrai para você aparecer, para você exercer a sua liberdade, para eu conhecer o meu jeito, para eu descobrir habilidades, limitações, escolher caminhos, fazer escolhas que eu posso fazer, porque há escolhas que eu não posso fazer, por exemplo, a cor dos meus olhos, meu cabelo, né? Tem coisas que eu não posso escolher, mas há muitas escolhas que cabem a você. Então eu penso nesse Deus que sai de viagem, se retrai, para eu escrever a história, acertar, errar, tentar de novo, dar com a cara na porta, viver os meus dramas, sofrer as minhas perdas, porque assim é a vida humana. Então, Deus se retrai, porque se Ele fica com a presença forte, Ele inibe, Ele murcha, Ele sombreia. O poeta alemão, Heine Maria Rilke, escreve uma coisa tão linda. Ele diz assim: Deus cria o mundo como o mar a praia, retirando-se. Esse é o Deus de Jesus, é o Deus em que eu acredito. Ele cria o mundo, Ele salva. Como o mar faz a praia, Ele se retira. Deus se ausenta por amor. Deus se retira por respeito à liberdade humana. É assim que Deus cria e salva, se retirando. Se é possível pensar, só é possível pensar a liberdade humana se Deus se retrai. Não dá para conciliar a liberdade humana com um Deus que controla o mundo. Não dá. Só é possível pensar a tua liberdade se Deus se ausenta, se Deus não interfere no curso da história. Não dá para conciliar a liberdade humana com a ideia de um Deus que determinou todos os dias da minha vida. Não dá. Eu só posso dizer que nós somos livres se Deus não tiver, a priori, um conjunto de leis e regras universais para eu descobrir como é que é a justiça, como é que é a bondade. Só posso pensar realmente que nós somos vocês que vão fazer direito, ciência, filosofia, arte, política, organização das cidades, é com vocês. Vocês vão inventar. Vai sozinho, meu. Desenrola aí. Eu vou me retirar para vocês aparecerem. Escolhe. Você é responsável por suas decisões e consequências dela. Não vem transferir para mim. Deus é esse Deus que manda a gente, que nos dá a chance de escrevermos a nossa história e que joga a responsabilidade para a gente. Quando eu completei 18 anos, meu pai me deu um tapinha nas costas dizendo assim, ó, a partir de hoje, você é responsável pelos seus atos. Gente, eu senti como um mundo desabando sobre mim. Nossa, que peso gigante! Mas é isso que toda pessoa deve sentir, inclusive o crente. Essa angústia de se ver abandonado pelos seus deuses e pais, e ter a consciência que a vida é comigo, a responsa é com você, e religião nenhuma deveria amenizar esse desamparo, sabe? É isso mesmo, você está condenado à liberdade, como diz Sartre no seu livro O Existencialismo é o Humanismo. Infelizmente, muitos religiosos aprenderam a transferir responsabilidades para Deus como se fossem menores de idade e Deus fosse um pai superprotetor.
Mas um Deus que interfere na história nos inibe, né? Um Deus de presença forte e professoral nos esvazia, nos inibe, assim como os pais podem inibir os filhos adolescentes. Alguns pais não entendem, mas quando os adolescentes se afastam, é pedindo espaço para eles florescerem, para eles aparecerem, para eles testarem, para eles fazerem trocas, experimentarem, para eles treinarem ser adultos. E esse espaço Deus nos dá. Deus não vai abrir porta de emprego só porque você orou. Você não vai ganhar a causa da justiça só porque é crente. Deus não vai facilitar a vida de ninguém porque nós lemos a Bíblia. Não! Deus não é esse pai superprotetor. Olha, volta e meia, eu vejo escrito em adesivo: esse carro foi Deus que me deu. Pense numa blasfêmia, gente. Ora, se Deus vai se ocupar com isso, o carro você trabalha, se quiser compra. Deus não vai revelar que cidade você deve morar, com quem deve se casar, se compra uma bicicleta, se sai de férias. Não, por respeito à sua liberdade, Deus não vai fazer isso. Eu acho que já passou da hora de assumirmos essa fé, sabe? De abraçarmos uma fé adulta, que assume a vida e os seus riscos, que toma as rédeas de si, que encara o projeto de ser humano. Já é chegada a hora de superarmos a ideia de um Deus mestre dos magos, sabe? Super mouse, ou Chapolin Colorado, que quando a gente está em apuro, quem vai me ajudar? Aí vem o mestre dos magos, fala um enigma e resolve. Não, aí não tem graça. É ético, porque a mim e não aos 7 bilhões restantes no mundo. O Deus que interfere em favor de alguém aqui é injusto ali. O Deus que abre portas de emprego para você deixa outros desempregados. É justo, é ético. Nós precisamos abraçar a fé adulta do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que foi um opositor ao nazismo. Em uma de suas cartas na prisão, o Bonhoeffer escreveu assim: uma espiritualidade madura consiste em viver perante Deus, com Deus, mas sem Deus. Essa é uma espiritualidade adulta. Ou seja, sem a expectativa que Deus interfira na história a meu favor. Não é que não tem Deus, mas é viver sem contar com os recursos mágicos, milagrosos e metafísicos. Assim como Jesus. Em nenhum momento Jesus apelou aos poderes divinos para facilitar a sua vida. Ora, Jesus não tinha nem um jumentinho, nem um lugar para dormir, foi executado injustamente numa cruz. Na hora da agonia da morte, ele sentiu a ausência de Deus, desse Deus que se retira por amor. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Tá, Márcio. Então, para que serve Deus? E onde está Deus? Deus me largou ao léu nesse mundo? Não, é em Deus que nós vivemos essa angústia da liberdade. É em Deus que nós podemos viver sem Deus. Onde Ele está? Ora, Ele primeiro que chegou e nos deu os talentos. Como o mar, Ele se retrai, mas seu cheiro está por aí. Seu sussurro está por aqui. Seus vestígios se revelam na transparência do mundo. A presença de Deus é discreta. Sabe como eu penso a presença de Deus? Como um pai que está torcendo pelo atleta nas Olimpíadas, sabe? Vai lá, filho, mais rápido, cuidado, para a esquerda, vai lá, de novo, vai, levanta. Esse é o nosso Deus.
O atleta nem ouve a voz do seu pai, mas saber que ele está vibrando, isso já faz diferença. E se o filho se machucar ou não subir ao pódio, o pai estará de braços abertos para chorar junto. Deus não vai competir por você, mas a sua presença é uma torcida e afeto. Segundo, viver as expectativas do outro é desistir de quem eu posso ser. Nos versos 24 e 25, o servo negligente diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu fiquei com medo, saí e escondi o seu talento no chão. Ora, a visão que o servo tinha do seu senhor acabou paralisando a sua vida. Para ele, a expectativa do seu senhor era enorme. E ademais, olhando para o lado, ele foi o que ganhou menos. Parece que ele está em desvantagem ali. Essa expectativa que ele vê, que ele enxerga no seu senhor, acabou lhe murchando até ele se enterrar, até ele enterrar a sua chance. Por vezes, nós vivemos as expectativas dos outros, não é mesmo? Que podem vir por meio de elogios. Olha que performance, que aula espetacular, agora você acertou no ponto, agora você achou o jeito certo. Parece que você fica condenado a se repetir. Ou as expectativas podem vir também em formato de críticas. Aí nesse caso a expectativa é que você faça totalmente diferente. Ou as expectativas podem vir em forma de projeção, quando os pais sonham para os filhos, né? Às vezes o pai ou a mãe não conseguiu realizar o sonho de uma profissão, de ser um médico, um músico, advogado, e transfere esse sonho para o filho que quer ser gamer profissional. Ai, meu Deus! O ser humano vive a expectativa do outro, e é muito comum isso, para ser aceito no grupo, para ser amado. Daí enterra a sua personalidade, porque está convencido de que, com o seu jeito, ele não vai ser aceito e nem querido. Isso é terrível, gente. Aí a gente fica nessa corda bamba, inseguro, como ser, para onde ir, o que escolher, né? Com quem parecer. E aí, com o advento das redes sociais na internet, que é um jogo de aparência, essa demanda de se comparar ficou gigante. Aí a pessoa se vê em desvantagem porque o outro tem mais, conseguiu mais. Através das fotos tem uma vida tão bem resolvida, é mais feliz, tem filhos tão educados, um casamento invejável, faz passeios incríveis. Daí a gente chega à conclusão que o problema é o meu jeito de ser. E aí então se anula, eu quero ser igual a ele. Evidentemente, é saudável ter pessoas que nos inspirem, a quem desejamos imitar. Um tipo de alter ego em boa dose é saudável, contanto que isso não tire o seu brilho, contanto que isso não anule você. Quando eu comecei a tocar violão, cantar na igreja e compor, eu tive uma crise que quase me paralisou. A minha grande referência era o pastor Alisson, um grande músico que cantava muito bem e que compunha canções maravilhosas. Muitas a gente canta aqui na igreja. E de alguma forma eu queria fazer igual, porque ele dava certo, era tão querido, carismático, e eu queria fazer igual. Mas logo eu percebi que não dava, porque nós tínhamos estilos diferentes. Realmente eu pensei em fazer outra coisa. Realmente eu pensei em parar de compor. A maioria das coisas que eu compunha, né, era meio que plágio, era pegando uma expressão aqui e ali do pastor Alisson. Até que eu entendi, gente,
que a riqueza da vida é a diversidade. Cada um com sua personalidade tem lugar ao sol. Cada um com seu jeito de ser, que pode ser tímido, extrovertido, explosivo, carismático ou não. Há lugar no mundo para você. Não importa se você se acha inadequado, fora dos padrões de beleza que a sociedade impõe, não importa a sua religião, orientação sexual, cor de pele, ser você mesmo é a maior realização e Deus acha lindo. O psicanalista cristão suíço Paul Tournier escreveu assim: a verdadeira culpa é, essencialmente, você não ousar ser você mesmo. É isso. É verdade que é difícil responder a pergunta, quem eu sou? Porque a gente é uma metamorfose, né? Como diz Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, a gente está sempre em mutação. Mas se eu não posso responder quem eu sou, pelo menos eu posso responder quem eu não sou. Dá para responder isso? Fica mais fácil, né? Eu não sou o meu pai, eu não sou o meu irmão, eu não sou as expectativas do outro. No livro A Alma Imoral, do rabino brasileiro Newton Bonden, a gente lê uma história muito sábia. Aliás, os rabinos contam histórias de uma sabedoria ímpar. Eu quero contar uma delas para vocês, que é a conversa do rabino Súcia com seu discípulo. Diz assim: por que estás tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Estava morrendo o rabino Súcia. Eu tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tu tens medo, imagina nós, cheios de defeitos e imperfeições. O rabino Súcia então disse: não temo ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés. Não deixei um legado de seu porte. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem profecia como as de Maimônides, uma referência de rabinos para eles. Por eu não ter oferecido ao mundo a qualidade da sua obra e talento. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora neste momento é que me venham indagar: Súcia, por que não foste Súcia? Por que você não é você? O que importa não é que você seja igual a fulano ou cicrano, mas que seja você mesmo. E quem é? Você vai descobrindo ao admitir suas limitações, conhecer suas habilidades, errando, tentando, experimentando, ao fazer as pazes consigo mesmo, num processo de autoaceitação, você vai se descobrindo e se construindo pessoa. Agora deixa eu dizer uma coisa, nada é mais bonito e bom para você e para Deus do que você ser você mesmo. Acredita nisso. Por último, pior do que não dar certo é não tentar. Viver é correr riscos. O servo negligente falou para o Senhor: eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. O cara nem tentou. O medo do servo impediu que ele tentasse fazer alguma coisa, impediu que ele fizesse um investimento, que ele pensasse alternativas, que criasse soluções. Enfim, o seu medo impediu que ele vivesse. Nós somos assim. Muitas vezes o medo de não dar certo, o medo da frustração, não nos deixa começar sequer um projeto, um investimento, um namoro. Nós tememos nos magoar, e essa é a pior derrota, gente. Desistir por medo de não dar certo. Na minha juventude, antes de eu receber um não de uma garota que eu estava de olho,
né, antes de levar um fora, eu dizia para mim mesmo, não, essa não dá para mim não. E aí eu nem tentava. Gente, eu fazia música, fazia poesia, e a menina nem ficava sabendo. Porque não, sabe, com medo de chegar lá e... Isso aconteceu também com a minha esposa, a Andréia, né? A Andréia, minha esposa. Quando eu a vi, foi a primeira... Mas aí eu já estava um pouquinho mais maduro, né? Ela também teve paciência. Eu aprendi que ao encarar os desafios da vida, o pior que pode acontecer é não dar certo. Mas e daí? Daí? A gente se machuca, mas a vida continua. Bola para frente. Vejam, na vida, a gente tem que conviver com vários sis, né? Com vários sis, que vez por outra fica brincando com a gente. Aí a gente se pergunta, e se eu tivesse ido morar no Rio de Janeiro? E se eu tivesse feito outra faculdade? Eu escolhi isso aqui, mas se eu tivesse feito diferente? E por aí vai. Ora, se já escolhendo, eu tenho que conviver com vários sis na minha vida, imagina se eu nem tentar, aí eu vou acumular sis ainda mais. Pô, se eu tivesse tentado, Márcio, e como ter garantias que vai dar certo? Você não tem, ninguém tem garantia que vai dar certo, mas só sabe se tentar. E se uma escolha não der certo, a gente pode reinventar, pensar diferente, olhar de outra perspectiva, mudar de esperança. Quem disse que a realização de um sonho tem que seguir um padrão? A tirania do tem de ser assim, tem que começar com tal idade, tem que ir por aqui. Quem disse? Você reinventa. A vida é reinvenção. Quer ser mãe, pai, mas biologicamente não é possível? Você já pensou na adoção? É lindo, gente. É lindo. Você não se sente realizado no seu trabalho? Já pensou aprender outro ofício? Aquilo com que você tem afinidades? Já pensou começar de novo? O meu namoro não vai para frente, está sem perspectiva. Já pensou em terminar? Você está vivendo uma crise no casamento, sente que vocês estão se perdendo um do outro. Que tal buscar ajuda? Ter uma conversa séria. Se você é viúvo, viúva, ou se separou, e se sente sozinho ou sozinha, que tal começar um novo relacionamento? Os filhos talvez não gostem muito, mas é a sua vida. Você está com angústia terrível que ninguém sabe e você sente que vai explodir. Você já pensou fazer terapia? Se você pensou tirar a vida algumas vezes, ou realmente tentou, por que não divide esse peso com alguém? Por favor, faça isso. Márcio, eu morro de medo, eu tenho muitos medos. Bem-vindo ao time dos humanos. Todo mundo tem medo, gente. Todos nós temos algum tipo de medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Como cantou e canta Milton Nascimento. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Dá para ter medo, mas não ser covarde. Mesmo com medo, dá para ser corajoso, porque a coragem não é ausência de medo, mas continuar apesar do medo. É isso que é coragem. Continuar apesar dos seus medos. Vai com medo mesmo. No desafio de ser você mesmo, não é exigido nada além das suas capacidades.
mas apenas o que você pode ser, a partir de onde está, com os recursos que tem. Somos quem podemos ser, e Deus aposta que você dá conta. Jesus nos mostra um Deus que acredita nas pessoas, até naquelas pessoas que foram descartadas pela sociedade, pela religião e pela família. Deus acredita nessas pessoas improváveis. Deus não desistiu de você, porque sabe que você tem capacidade de dar conta da vida. Deus acredita em você. Tenha fé, faz o teu nome.